Olá pessoal, aqui quem fala é o Enzo, sou um dos fundadores da Seja Mais e a gente está aqui nessa missão em conjunto com o Hugo e nosso objetivo é combater a desinformação sobre saúde mental, unindo conhecimentos da psicologia, neurociência e filosofia. Hoje a gente vai falar de um tema muito sério, que é a depressão. É uma doença que faz o seu cérebro funcionar de uma forma diferente, de uma forma até mais negativa, que muitas vezes leva você a acreditar em coisas que não são verdadeiras. E para contextualizar, na terapia cognitivo-comportamental, a gente enxerga a depressão por três vieses. O viés da pessoa, que se vê como uma pessoa ruim, como uma pessoa incapaz, com viés negativo de si mesmo. O viés que a pessoa enxerga as outras pessoas como pessoas que vão estar julgando ela, pessoas hostis, e o mundo como um lugar hostil e perigoso. Um dos pensamentos que podem surgir, que uma pessoa que está com depressão, é o pensamento de eu não sou bom o suficiente ou boa o suficiente, ou eu não mereço coisas boas. Cara, esse é um pensamento que geralmente vem devido a erros do passado que essa pessoa vivenciou ou devido a um lado negativo da personalidade que ela não consegue lidar muito bem. É importante a gente entender que dentro de uma depressão, esses erros eles são maximizados. Então a pessoa, devido a cometer um erro dentro de uma série de diversos acertos, aquele erro faz ela se enxergar como caramba, eu erro a minha vida toda, tudo que eu faço é só errar. Isso porque o pensamento dela, quando ela olha para o lado negativo, faz ela enxergar aquilo maior do que realmente é e deixar de enxergar os seus próprios valores. Assim como todos temos um lado positivo da personalidade, nós também temos o negativo. A gente deve se exercitar para enxergar o lado positivo, especialmente quando está vivenciando um episódio de depressão. Outra distorção muito comum na depressão são pensamentos como ninguém se importa comigo ou sou melhor sozinho mesmo. Esse tipo de distorção em relação a si pode ser algo da infância, quando a pessoa não teve o devido valor pelos pais, quando os pais eram pais muito críticos, muito rígidos, e essa pessoa não desenvolveu uma autoestima adequada, que fez com que ela pensasse que ela é desvalorizada. Uma das crenças muito comuns dentro da depressão é a crença de desvalor, onde a pessoa se enxerga como inferior às outras pessoas. Isso afeta várias áreas da vida dela, áreas amorosas, como ela tenta se adequar a um parceiro para satisfazer os desejos dele, inibindo os desejos da pessoa, no trabalho, se sabotando por não conseguir fazer algo que o seu chefe pediu, ou a pessoa às vezes até consegue, mas pelo sentimento de inferioridade, ela deixa de fazer aquilo, e também na autoestima da pessoa para ela conseguir determinados objetivos que ela tem de vida. Outro tipo de pensamento que pode acontecer nesses casos é o pensamento de que ninguém entende o que eu estou passando. Embora seja verdade, dentro de algum senso, ou seja, pessoas diferentes têm sintomas diferentes, mesmo passando pela mesma doença que é a depressão, é um pensamento que muitas vezes pode levar essa pessoa a se auto-sabotar na busca de um tratamento. Já que ninguém me entende, logo ninguém pode me ajudar com relação ao que eu estou passando. Isso é um pensamento extremamente negativo que pode te afastar de um processo de mudança para que você possa superar essa fase, esse episódio depressivo. Então, por mais que seja difícil, busque maneiras de se ajudar. Outro pensamento distorcido é pensamentos do tipo, é tudo minha culpa ou eu mereço estar passando por isso, que muitas vezes num quadro depressivo a pessoa se encontra num estado muito grande de desesperança. Então ela culpa a si mesmo por tudo que ela está passando. Lógico que temos responsabilidades pelos nossos atos e por algum período que a gente esteja passando na nossa vida. Mas assim como em outras doenças, por exemplo, uma gripe, você não escolhe ficar gripado, você simplesmente fica gripado por determinados fatores. Assim como na depressão, que a gente sabe que é uma doença multifatorial, alguns fatores convergem para que esse transtorno se instale. E assim como na gripe, que você vai ao médico e ele passa um tratamento para você, um medicamento, e você tem comportamentos
que vão em prol de curar essa doença, a depressão é a mesma coisa. A gente tem o tratamento na terapia e muitas vezes um acompanhamento psiquiátrico, porque o remédio é importante em alguns casos, que vão fazer com que os sintomas da depressão diminuem e você consiga lidar normalmente com a vida sem interferência desses sintomas, sem que eles atrapalhem o seu desenvolvimento no seu dia a dia. Um dos últimos pensamentos que a gente vai mencionar aqui para você é o pensamento que pode acontecer no sentido de que nada importa, ou para que melhorar. Esse é um pensamento que vem de um sentimento de apatia da pessoa por aquilo que ela está vivenciando, por aquilo que ela está passando. E até uma descrença de que aquilo possa ser superado. É algo muito prejudicial, muito crítico. Se esse tipo de pensamento passar pela sua cabeça, busque ajuda imediatamente, porque esse é o mesmo pensamento que pode surgir de uma raiz comportamental, de um comportamento de autodestruição. Ou seja, aquilo que pode ser prejudicial até para a sua própria vida. Então, é um ponto de atenção muito crítico. Busque ajuda se isso passar pela sua cabeça. Pessoal, lembrando aqui, tudo que a gente falou, todos esses sintomas, eles não são um diagnóstico, eles são só uma forma de um cuidado que você deve ter caso você se identifique com algum deles. E também lembrando que a depressão ela é uma doença, assim como outras doenças, ela tem tratamento, que é o tratamento terapêutico e psiquiátrico. Então, caso você esteja passando por isso, busque ajuda profissional. E pessoal, nós aqui da Seja Mais queremos proporcionar para você um caminho para que você encontre bons profissionais. Por isso que a gente desenvolveu a nossa plataforma que conecta você com psicólogos, independente de onde você estiver, com poucos cliques de distância. Então, se você teve algum desses pensamentos em algum momento e acha que pode ser um indício de depressão, não demore. Busque ajuda, porque é mais difícil remediar do que quando você identifica que algo está errado, você já buscar um tratamento para consertar, colocar de volta nos trilhos da saúde mental.